Então pegue aí a palavra de Deus, Mateus 6, verso de número 20, diz assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É interessante, amados, que um tempo atrás eu li sobre uma lenda de Alexandre o Grande. Conta uma lenda que Alexandre o Grande, perto de morrer, Alexandre o Grande foi um rei da Grécia, um grande conquistador, né? Ah, pastor, você vai ficar falando de lenda no culto? Existem lendas que você pode, ao comparar com a palavra de Deus, pode trazer grandes lições, né? Jesus contava muitas parábolas para levar-nos a uma reflexão de algo. E a história conta que Alexandre o Grande, ele convocou todos os generais do seu reino, convocou todo mundo. E ali ele relatou os seus últimos 3 desejos finais. O seu primeiro desejo, ele disse o seguinte: que o seu caixão deveria ser levado, transportado pelas mãos dos médicos daquela época. E qual é a intenção de ele fazer isso? Para mostrar que os médicos não têm poder de cura perante o quê? Perante a morte. E o segundo pedido dele é que fosse espalhado no caminho, né? No caminho do seu túmulo ali, tesouros conquistados como ouro, prata, né? Pedras preciosas, fosse tudo jogado ali no meio do caminho. E a lição é para que as pessoas possam ali ver os bens materiais e mostrar que os bens materiais aqui conquistados, aqui eles também vão permanecer. E o terceiro pedido dele é que suas 2 mãos, né, fossem deixadas balançadas ali no ar, né, fora do caixão, à vista de todas as pessoas, né, as mãos para cima assim, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos, e também de mãos vazias nós tornaremos. Quando diz de mãos vazias nós tornaremos, é que nós não vamos levar nada no que diz respeito a questões materiais. E refletindo sobre essa história, eu me lembrei de Jó, lá no capítulo 1, verso 21, quando ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu também eu voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome. Ou seja, a força espiritual de Jó era tão grande, porque ao perder um dos nossos parentes, a gente já sente uma dor tão grande. Imagine Jó, que perdeu seus 10 filhos. E além de ele perder os seus 10 filhos, ele perdeu também todas as suas posses materiais. Tudo da noite para o dia foi desabado na cabeça dele. Como que ele ainda consegue tirar forças para olhar e dizer: o Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. E aí também essa história me faz refletir 1 Timóteo 6,7, que diz que nada trouxemos para esse mundo, e de certo que também nada levaremos desse mundo. Tudo quanto é conquista material, por mais boa que seja, por mais que traga para nós um certo conforto, uma certa tranquilidade nesta terra, tudo isso um dia vai perecer, vai deixar de existir. Por isso que Jesus, como Ele é o Senhor dos senhores e o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Ele já quer nos mostrar que o melhor caminho do investimento é você investir no reino de Deus, ajuntar os tesouros aonde?
É juntar os tesouros nos céus. E aí fica a pergunta, como que eu faço para juntar os tesouros nos céus? Como é que funciona esse negócio? Como é que eu faço? Às vezes as coisas na Escritura é muito mais simples como a gente imagina, eu vou te mostrar isso. Mas uma coisa é certa, essa terra, um dia que você está vendo, ela já está sendo devastada, sim ou não? A cada dia mais a poluição no planeta, a cada dia mais a devastação da natureza, não é? A cada dia a terra geme pela violência, pelos maus tratos, tudo. E quando a gente lê o livro de Gênesis, no capítulo 9, pós-dilúvio, Deus destruiu toda a humanidade no tempo de Noé. Pastor, Deus é mau quando Ele destrói? Não, Ele é Deus. Deus não tem ninguém para julgá-lo, Ele está acima de qualquer legislador. Então Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser destruir, Ele destrói. Se Ele quiser construir, Ele constrói. Ele é Deus. Não cabe nunca a nós questionarmos as ações de Deus. Ele nunca nega a si mesmo. E Ele destruiu, amados, com o dilúvio, a sociedade, a civilização naquela época. E Ele disse para Noé: Noé, eu vou deixar um arco, né? Deus colocou um arco, conhecido hoje como... Isso está errado. Nunca, sempre quando você vê um arco assim, ó, colorido, bonito, né? Que hoje virou uma figura dos LGBT, né? O arco é de Deus. Pastor, não é arco-íris? Não. Íris é uma deusa da mitologia grega. A deusa do arco. Quando você vê um arco desse, você vai lembrar do concerto que Deus fez com Noé. E esse concerto é justamente para lembrar que Deus não vai destruir mais a terra com dilúvio, a terra com água. Então o correto é você, sempre quando você vê um arco, você diz assim: é o arco de Deus, é o arco da aliança. Porém, uma terra que um dia destruiu, uma vez que a terra foi destruída, melhor, com o dilúvio, destruindo toda a população, o fim do mundo vai acabar em fogo, não mais em dilúvio, mas agora vai acabar em chama. E olha só o que diz aí, em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso de número 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não me ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente chama de o nosso tempo, o tempo Cronos, e a gente chama o tempo de Deus como o tempo Kairos, né? Vamos continuar. Kairosfera, né? É o tempo de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. A pessoa começa a caminhar 10 anos na caminhada cristã, 15 anos na caminhada cristã. Eu já estou com 17 anos de caminhada cristã. Alguns aqui têm até mais tempo de caminhada cristã. Aí muitos no meio do caminho falam assim: Jesus está demorando a voltar, né? Está tardio. Desde que eu sou criança eu escuto que Jesus vai voltar. É o nosso dever pregar que Jesus vai voltar. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, não tenha por tardia a promessa de Deus, mas Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas. Então, por que Jesus está mandando você a juntar tesouros nos céus? Porque nessa terra tudo vai perecer. Então é muito lógico. Jesus é muito inciso no que ele fala, né? E aí diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e também piedade, aguardando
e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, né? A pergunta que ele está fazendo. Então, a lógica de Jesus é muito simples. Se ele está mandando você juntar os tesouros nos céus, é porque esse investimento do céu é um lugar onde você coloca ali o seu investimento, você consegue juntar tesouro no céu através dessa vida aqui, e lá nada vai perecer, nada vai ser consumido. E aí, como é que, respondendo já a pergunta que a gente fez aqui questionando, como que nós investimos os tesouros nos céus? Por onde começar, hein? Por onde será que nós devemos começar a investir os nossos tesouros nos céus? Tudo começa por dentro da sua casa. A fé, ela começa dentro da tua casa. Você começa ajuntando os tesouros nos céus, no seu lar. Como assim? Ensinando os seus filhos, ensinando a sua família a caminhar no temor do Senhor. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Muitas pessoas vivem em seus ministérios, existem por aí muitos cantores gospels, bandas gospel, muitos aí até reclamam. O PG, eu me lembro na época, o PG era o cantor do Oficina G3, e ele dizia que ele não tinha tempo para a família dele, ao tal ponto que ele chegou e largou a banda e foi se dedicar mais tempo com a família. Então às vezes a pessoa acha, eu estou fazendo um trabalho de Deus, só que se a gente inverte o papel, deixa a nossa família de lado para tentar outro papel, ainda que seja, entre aspas, de Deus, está errado, amados. Se a gente tem uma família, nós precisamos primeiro cuidar de quem? Cuidar da nossa família, para que a nossa família não se perca. Então a gente começa a implementar essa visão do reino de Deus, investindo primeiro na nossa base, investindo primeiro na nossa família, ensinando a palavra de Deus constantemente para os nossos filhos. E aqui eu digo sempre, amados, às vezes os pais, eles sempre pensam assim, quando meu filho crescer, eu quero que meu filho seja isso, seja assado. Eles colocam grandes expectativas profissionais nos seus filhos, não que não deva ter, claro que tem que ter, isso é natural, né? Com certeza isso é natural. Agora, às vezes, esse mesmo empenho não há no que diz respeito à palavra de Deus. Como já disse aqui, qual é o maior título que existe na face da terra, irmão? Qual é o maior título, irmão, que existe na face da terra que Deus deixou aqui para nós? Filhos de Deus. Às vezes, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo outro. Acima de qualquer título desse aí está o título de ser filhos de Deus. Não existe maior honraria a não ser esta, do que ser chamado filho de Deus. Não existe nenhum adjetivo que possa substituir essa identidade de sermos filhos do Altíssimo. Então, o que hoje está acontecendo? Está se invertendo. O investimento espiritual sendo largado, o investimento, às vezes, né, neste mundo profissional, às vezes sendo sim, incentivado. Não que não precise, claro que precise, mas não pode inverter a ordem. Em primeiro lugar, o reino de Deus, porque os nossos filhos precisam crescer com esse entendimento, com o entendimento do reino. Esse é o maior investimento. Como que a gente investe no reino de Deus? Investindo em pessoas. Você ajunta tesouros nos céus. Você vê que ajuntar tesouro no céu está relacionado a pessoas. Não está relacionado simplesmente a maltratar uma pessoa, a comprar uma pessoa. Muito pelo contrário.
está relacionado ao trato, ao amor, o carinho, o cuidado, a verdade no íntimo, tudo isso. E aí isso fica muito profundo quando a gente lê aqui, Deuteronômio capítulo 6, abra comigo lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6. Instale na nossa família, temos que instalar a identidade de ser filho de Deus. Em primeiro lugar. Você, primeiro, antes de qualquer coisa, você já é filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu já tenho a maior herança que existe nesse mundo. Nós somos os maiores herdeiros que existe na face da terra. O povo de Deus é o povo mais herdeiro que existe no mundo. Vão herdar coisas que não se corrompem. Se um homem rico morre e deixa as posses para o seu filho, se esse filho não teme a Deus, ele vai ter apenas aquela herança da terra que um dia vai perecer. Mas os filhos de Deus receberão a maior herança, que é a herança da eternidade. Então, o nosso dever em preocupar com a questão espiritual dos nossos filhos precisa ser real. Porque muitas vezes eles estão sendo tomados por muitas coisas externas, muitos entretenimentos, muitas coisas, e não estão tendo tomados com a palavra do Senhor. E aí diz assim, ó: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levando, ou seja, o tempo todo, falando da palavra. Está no caminho, está indo para a escola com teu filho, vai falando a palavra. Está sentado, está na cama, né? De vez em quando você está lá na cama, teu filho pula lá ou não pula, querendo carinho. As minhas dão uns pulos na cama lá, de vez em quando quer um carinho. Aí eu fala da palavra, fala do amor de Deus, fala da criação. Deitando-te e também levantando-te. E também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, ou seja, entendimento. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas... isso aqui é a mezuzá, né? Era tipo uma caixinha que eles deixavam na casa. Nessa caixinha eles colocavam um pergaminho que continha esse crédulo que eu acabei de dizer para vocês, né? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um único Senhor. Então a gente começa investindo nos nossos filhos. O investimento no reino de Deus começa dentro de casa, começa dentro do lar. Não inverta essa ordem, porque vai ter complicações no futuro. E aí nós devemos dar educação que na escola não dá. Nós precisamos dar aos nossos filhos uma educação religiosa. E eu vou até fazer uma correção. Eu escuto muitos pregadores por aí dizendo que não são religiosos. Todos eles falam a mesma coisa, você já reparou? Ah, eu não sou religioso, eu sou de Cristo. O outro, eu não sou religioso, religião não salva ninguém. Jesus é a única e verdadeira religião. A palavra religião significa religar. Nós estávamos desligados, Cristo nos ligou de volta ao Pai. É só dizer o seguinte: só existe uma única religião que leva o homem para Deus. Essa religião chama-se Jesus Cristo. E quando eu falo de educação religiosa, vai falar justamente dos princípios da palavra de Deus, vai falar da educação empreendedora. Existem vários materiais que você pode comprar na internet. Às vezes a gente gasta com dinheiro com tantos brinquedos, pega um dinheiro, separa, compra um material para ensinar teu filho a palavra de Deus em casa. E dentro da educação religiosa, o que você encontra?
a educação empreendedora, a educação emocional, a educação física. Ah, mas educação física tem na escola. Qual é a educação física na escola? A criança só brincar. Educação física, amados, não se trata apenas de fazer exercício com o corpo. Se trata também da alimentação. Educação alimentar também, nós temos tudo isso incutido na palavra de Deus. E também educação financeira. Pega os teus erros do passado, aproveita que hoje você já não os comete mais, e o que você vai fazer? Você vai ensinar para os teus filhos. Os teus filhos estarão melhor em todos os sentidos, pode ter certeza disso, né? O aprendizado que eu tenho hoje, poxa, se eu tivesse aprendido antes. A gente não fala sempre assim, quando a gente aprende algo bom para nós, que nos edifica. Jesus, por exemplo, quando a gente se encontrou com Jesus, por que eu não tinha me encontrado com Jesus antes? Então aproveita que dá tempo ainda. Então a gente precisa, amados, sentar com os nossos filhos. Existe uma coisa que está separando os lares, existe algo, eu estou sempre falando disso aqui, que está separando as mesas, as refeições, que é muitas vezes as distrações com rede social e celular, onde é cada um para um canto e por aí vai. Já não tem mais diálogo, já não tem mais conversa, né? A pessoa diz que não tem tempo, mas tem tempo, como eu falo do telão aqui, é uma situação imaginária, onde como se Deus fosse puxar aqui o tempo que a gente gasta, muitas vezes com coisas que não vão nos edificar em absolutamente nada, é muito grande. E parece que essas coisas que não edificam consomem o nosso cérebro, né? E coisa que consome o cérebro é fofoca. Meu irmão, isso tem um poder de consumir a pessoa ao tal ponto que parece que ela tem prazer de ver a fofoca do dia. A fofoca do mundo gospel, pum, a pessoa fica ali, quando vê, está um monte de tempo ali, perdendo com coisas que não tem edificação nenhuma no coração, no interior. Então, irmãos, vamos focar naquilo que nos edifica. Ensina teus filhos, dá tempo ainda, aproveita agora que dá tempo, meu irmão. Porque as escolas muitas vezes doutrinam nossos filhos de forma totalmente equivocada. Uma vez que teu filho está treinado dentro de casa, meu irmão, ele não vai aceitar qualquer coisa aí fora não, meu irmão. Uma vez que você treina o teu filho para influenciar e não deixar ser influenciado, a história é outros 500, não é? Quando você ensina ao teu filho não ser uma mente fraca, mas ser uma mente forte. O que é uma mente forte? É uma mente de Cristo, né? Está lá em Coríntios, acho que é capítulo 1, não é? Nós temos a mente de quem? O cristão, ele tem a mente forte, não tem a mente fraca. A mente fraca é levada por qualquer situação, qualquer circunstância. A mente forjada em Cristo não. É uma mente crítica, é uma mente forte, é uma mente ensinável, é uma mente que aprende. É uma mente que não aceita qualquer coisa. Então, o investimento no reino de Deus, com os tesouros celestiais, começa dentro da nossa casa. Porque nossos filhos são como nossas sementes, amados. E uma vez que lançada essa semente, eles vão frutificando, e assim sucessivamente Deus vai abençoando as nossas gerações. Então, não perca tempo. Deus também investiu muito em nós. O maior investimento de Deus foi dar a nós Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior investimento de Deus foi Jesus Cristo para nós. E nós hoje somos frutos de quem? Da semente de Jesus que foi lançada na terra. Hoje nós estamos enxertados nele. Um outro ponto também, que como eu disse para você, que a única maneira de ajuntar tesouro no céu é cuidando do próximo, e o nosso próximo começa dentro da nossa casa, e cuidando primeiramente da nossa prole, dos nossos filhos. Segunda forma de ajuntar tesouros nos céus está ligado à generosidade, está ligado a aliviar dor de pessoas. Você pode aliviar dor de pessoas levando uma palavra. Por exemplo, você tem uma rede social,
Você que talvez está obeso, com tanta informação dentro de si, está na hora de soltar isso. Às vezes é muito conhecimento, mas está na hora de você soltar isso. Mas muita gente diz assim, o que vão pensar? Meu irmão, você é filho de Deus, já disse. Não, se eu fosse pensar, eu lembro até hoje, quando eu fui criar o meu canal no YouTube, eu tenho 2 canais. Eu tenho um canal da congregação, que é o canal do Valoroso, que é o canal que eu só falo das coisas de Deus, não misturo as coisas ali. E tem um outro canal meu, que é um canal onde eu dou dicas de como comprar, cupons de desconto. Você já deve ter passado por lá. Dicas do app e companhia. Quando eu fui lançar o canal, muita gente falou, isso aí não vai dar certo não, isso é bobeira. Meu irmão, não estou nem aí porque os outros vão falar, eu vou começar. E eu comecei sem uma câmera boa. Eu comecei com o meu próprio celularzinho, simplesinho que eu tinha. Comecei ali falando e foi crescendo. Graças a Deus tem abençoado nessa questão. Então, às vezes, por você pensar assim, o que os outros vão pensar? Às vezes você está deixando de ser abençoado e abençoar outras pessoas também. Às vezes a pessoa deixa de fazer algo com medo do que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar? Os outros têm que pensar nada, você é o quê? Filho de Deus. Acabou. Você quer mais o quê? O que os outros vão pensar, meu irmão? Eu estou fazendo o que é certo, estou fazendo o que é justo. Quando eu saí de um ministério aí, elevado no sistema, eu não pensei no que os outros vão pensar, eu saí, pronto, está errado, eu pego e saio, pronto, não estou nem aí. O que vão pensar? Se eu sou rebelde, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Se eu estou fazendo o que é certo, eu vou me ficar bem com Deus e vou dormir tranquilo. É simples assim, irmãos. Então, às vezes, você pode pegar, usar a tua rede social, dar uma palavra ali online, mas ninguém, mas 2 pessoas, só uma pessoa vai estar me assistindo. Glória a Deus. Veja aquela uma pessoa como filho. Você pode ter aqui uma pessoa no culto, 2, não importa, eu vou pregar na mesma intensidade, meu irmão. Porque quando eu já entendi uma coisa, quando eu vou fazer algo para o Senhor, é como se tivesse aqui filhos. Você não faz algo para o teu filho, você não gostaria de dar o melhor para ele? Então assim você tem que fazer e não se importar com o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, meu irmão. Se importe unicamente, exclusivamente, que você é filho de Deus. Senão você vai viver travado a vida toda e não vai servir, não vai juntar os tesouros que Deus tanto requer de nós nos céus. Olha o que diz aí, Mateus capítulo 6. Esse aqui é forte. Meu irmão, depois, antigamente eu ficava assim, que os outros estão pensando. Meu irmão, acabou com isso na minha vida, não tem mais esse negócio comigo não, irmãos. Não tenho mais mesmo, se eu tiver que pegar, é certo que eu estou fazendo, eu faço e pronto, acabou. Porque se você for deixar da opinião dos outros, que muitas vezes não faz nada para te ajudar, só dá opinião, só opina, isso e aquilo, meu irmão, faz o que tem que ser feito e acabou e pronto. Faz o que precisa ser feito e acabou e pronto. Olha o que diz aí, queridos. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante de quem? Isso aqui é um perigo, irmão. Vou te explicar o porquê. Para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está onde? No céu. Como assim, pastor? Explica, eu vou explicar. Jesus, quando fala de esmola aí, todo mundo associa esmola como moedinhas e resto, né? Todo mundo associa a palavra esmola como se fosse ali as moedinhas, o resto, o troco do pão. Essa palavra no original não tem nada a ver com o resto. Tem a ver com você ajudar uma pessoa no sentido de aliviar a dor dela. Tem a ver com você levantar uma pessoa, fazer uma ajuda humanitária a uma pessoa no sentido de fato levantá-la. Não tem nada a ver com resto, troco de pão, nada disso. E aqui está dizendo o seguinte: quando você for fazer isso, para não fazer, para ser visto pelos... Fala a verdade. A gente muitas vezes não tem aquela carência de eu quero mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa boa. Porque aí tem outros que fazem assim, que tem essa mania de fazer as coisas para exibir-se. Aí o outro se sente tentado a fazer a mesma coisa também. Eu acho que eu vou fazer também, né? Porque eu quero que as pessoas também vejam que eu sou uma pessoa caridosa, que eu sou uma pessoa que ajuda.
Não é essa a recomendação de Jesus. O que você for fazer é para fazer no secreto. Olha o que diz aí no verso 2. Quando, pois, der esmolas, não faças tocar a trombeta diante. Tocar a trombeta, irmão. Como fazem quem? Quem é que tem essa mania de fazer isso? Então, se eu faço uma doação, se eu faço uma ajuda humanitária com o coração voltado a simplesmente me gloriar diante dos homens, eu sou um hipócrita. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu. Está cheio disso na internet. Está cheio disso aí na internet. Ah, ajuda uma criança aqui. Bota, filma aí para todo mundo ver, filma aí. Né? E por trás está ganhando rios de dinheiro com essas filmagens. Quando você faz algo com interesse, isso já não é puro. Se eu vou ajudar uma pessoa, só que eu já estou visando um benefício futuro lá na frente, eu já estou totalmente em maldição nesse sentido. Se você vai fazer algo por alguém, já pensando no que aquela pessoa possa te retribuir, já está toda errada a tua contribuição, já está toda errada a tua oferta para o Senhor. No versículo 3, mas tu quem? Povo de Deus, os seus filhos. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu vou te mostrar já como é que é esse publicamente aí. Mas o que as pessoas fazem? Vou ajudar e vou falar para todo mundo. Você quer ser bonzinho diante dos outros, né? Gosta de dizer, gosta de falar, gosta de tocar a trombeta. Aqui, ó, fiz uma ajuda. É o tocador de trombeta. Desse jeito aí, o teu galardão já recebeu, porque foi o elogio dos homens. É só isso que você vai receber. Tesouro no céu mesmo não está juntando. Tesouro no céu é quando você faz, não querendo esperar nada em troca. O que eu pude dar em troca pelo que Cristo fez por mim? Ele morreu por nós sendo ainda pecadores, irmãos. Deus morreu por nós e não esperava nada em troca da gente. A gente não tinha nada, nós éramos vivos, não tinha como dar nada de volta para Deus. Essa oferta, contribuição perfeita. Então, a tua carne, ela vai querer fazer isso, ser glorificado. Ao ajudar alguém, a tua carne vai falar assim: conta para outra pessoa, conta que você ajudou, conta. Não faz isso, querido. É você, a pessoa que você ajudou, e quem? O Criador, mas ninguém precisa saber disso. Porque se você fizer o contrário, aquele tesourinho que você estava juntando lá no céu, ele vai ser, na hora ele vai ser queimado, torrado na hora. E eu vou te falar, hein? Ajuda uma pessoa é poderoso, amados. Irmão, esse segredo de ajuda humanitária é poderoso demais. Isso fica lá em cima gravado. Eu vou te mostrar como é que fica. Atos capítulo 10, verso 1. Quer juntar os tesouros no céu? Meu irmão, viver com esse sentido é maravilhoso. Dá prazer, irmãos. Poxa vida, irmãos. Olha isso. Eu não quero ser tocador de trombeta. Deus me livre disso, irmãos. Às vezes tem situações que é inevitável mesmo. Tu tem que mostrar a situação. Mas Deus sabe do coração de cada um, amados. Quando uma pessoa faz para querer se aparecer, quando uma pessoa faz para receber os likes, para receber o AdSense do YouTube, que é dinheiro do YouTube, e quando a pessoa de fato ela faz com pura sinceridade do coração, né? Tá cheio disso na internet, irmão, cheio dessas hipocrisias.
Pastor, graças a Deus eu sempre faço isso na minha vida, eu nunca fiquei tocando trombeta. Glória a Deus pela tua vida. Tem tesouro lá em cima no céu que você nem imagina. Você deve estar com uma mansão lá e não sabe. Olha aí, irmão. Talvez você está com uma mansão enorme lá de tanto tesouro que você já juntou e você não sabe. Você está juntando, está juntando. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Por que eu te falei que primeiro você investe no tesouro no céu com todos os teus filhos? Teus filhos crescem no temor de Deus, eles vão agir assim, ó, desse jeito. Com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a quem? Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, Cornélio, né? E esse, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas têm subido para a memória de quem? Puro. Então tu começa, tu viaja, mano. Quando tu vê esse texto, quando você faz algo puramente com prazer no Senhor, não esperando nada em troca, isso tem um poder tão grande, ao tal ponto que o anjo tem que ir até ele e falar: olha, as tuas orações e a tua ajuda humanitária às pessoas tem subido para a memória de quem? Na memória de Deus. Você tem noção disso? E a gente sabe que no contexto todo aqui, Deus vai criar uma situação para o Cornélio ter um encontro com Jesus, que até então ele não conhecia ainda Jesus. Todas as pessoas que já são atraídas em oração, que fazem de fato toda a sua contribuição com vontade, com amor, sem querer nada em troca, essas pessoas vão ser atraídas a cada dia mais para Deus, para Cristo Jesus, porque a salvação primeiro vem através de Cristo. E quando fala que ele vai recompensar publicamente, eu lembro logo daquele texto. Eu não fico nem esperando nessa terra, amados. Eu não fico nem muito com foco aqui nessa terra. Eu fico pensando logo em Mateus capítulo 25, onde vai estar o bode à esquerda, as ovelhas à direita, e ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, era estrangeiro e me hospedaste, estava preso e fosse me visitar. E as próprias pessoas lá falam: mas Senhor, quando é que a gente te viu? Quando você faz aos pequeninos, você faz a mim. Então elas vão ser recompensadas aonde? Publicamente. Por isso que eu disse para você, tem tesouro que está lá teu que tu nem lembra mais. Tanto é que quando Deus tratar contigo, tu vais falar assim: mas Senhor, eu nem lembro. Mas Deus vai lembrar. Então toda boa dádiva, todo bom perfeito, toda boa prática, seja a atitude mais pequenininha que você faz, atos de bondade, por menores que sejam, com sinceridade, verdade no íntimo, você pode ter certeza de uma coisa: está gravado na memória de Deus. Foque a tua vida nisso, irmãos. Peça a Deus mais recursos. Ele vai te dar muita sabedoria para ter mais recursos, porque uma coisa é certa: para a gente ajuntar tesouros nos céus, a gente precisa de quê? De recursos. Então peça os recursos para que você possa distribuí-los muito mais, para poder você abençoar mais e mais e mais pessoas, porque a palavra diz que melhor é dar do que receber. Mas está uma crise. Isaac semeou no deserto, Deus honrou ele, não tem problema. A crise, ela só te faz crescer, amados. Todo mundo cozinha aí? Todo mundo cozinha? Tá. Para cozinhar um feijão mais rápido, o que você faz? Oi? Bota de molho. Mas é o suficiente botar de molho? O que você faz?
Pode falar, irmão, tá com vergonha. Não fica pensando que os outros vão falar, não, fala logo. Isso. Essa estratégia é boa. Então tu bota o feijão aonde? Na Aí tá o segredo. Eu tô sofrendo uma pressão, vai te amolecer, irmão. A pressão, ela te abre vários horizontes. Mas uma pressão, você vai ver, na pressão. Fui mandado embora. Quantas pessoas aqui? Fui mandado embora e Deus te deu uma coisa muito melhor. Fui mandado embora, Deus te abriu uma visão e você foi lá, construiu esse negócio e você conseguiu se dar muito melhor. Quantos aqui, amados? A pressão, ela serve para isso, né? Você vai cozinhar o feijão, por isso que eu dei essa analogia do feijão, né? Você põe na pressão, ele sai dali molinho, 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 molinho. Quanto mais pressão, melhor, mais rápido, 20 minutinhos. Botou primeiro no molho, botou o limão, 20 minutos lá e tá amolecido. A pressão, ela me amolece, né? Talvez muitos vieram para Jesus Cristo através da pressão. Foi ou não foi? A pressão do mundo, a pressão da tristeza, a pressão da depressão, a pressão da solidão, a pressão... E você foi e se encontrou com Cristo através da pressão. Não estava aguentando mais, talvez até querendo acabar com a própria vida. E a pressão, e você conseguiu ter um encontro real com o teu Cristo. Só que a gente vê a pressão sempre como algo destrutivo. Começa a olhar, a pressão está vindo, você começa, fecha os olhos e vai refletindo. Calma aí, tem coisa boa que eu posso tirar disso aqui. Lembra que eu te falei da criança? Às vezes a criança, lá cai, vai, até ela andar menos, fixar as pernas, ela vai quebrando a cara várias vezes. Até chegar a um ponto que ela vai andar tranquilamente. Amados, vamos lá. Vamos terminar. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A única coisa que a gente vai levar dessa terra, irmãos, são as nossas obras. São as nossas ações. Ninguém vai levar terreno. Inclusive tem uns camaradas aí que ficam vendendo um pedacinho do céu para os outros, né? Coisa horrível, mas dando envelope, dizendo aqui, compra um pedacinho do céu. Que coisa horrível. Isso começa em casa, é um trabalho que começa dentro do lar. Você ande como filho de Deus, hein? Você não é derrotado, a Bíblia nem de vencedor te chama. A Bíblia não chama ninguém, nenhum filho dele de vencedor. Chama de mais do que vencedor. Olha só. Você nem é vencedor, vencedor é pequeno para a gente. Nós somos mais do que vencedores, irmãos. Pelo aquele que nos chamou, o povo de Deus. A pressão, ela está aí, irmãos. Eu sofri muita pressão na vida já. Só me ensinou, só me quebrantou, só me fez progredir, andar para frente e nunca olhar para trás. A pressão me ensinou a valorizar as pequenas coisas. A dar valor ao que realmente é importante. Vai ficar tudo para trás, irmãos. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.